E aí? Como é? 1, 2, 3 e o beijo? 1, 2, 3 e... Gravando. Quem somos? Quem é esse casal que inventou de fazer esse canal no YouTube? Pois é. Primeiro, Quem é você? Rodrigo. Rodrigo de quem? Rodrigo Leite. De quem? De Fabiana. Sim. É verdade, Fabiana. Eu sou Fabiana Leite de Rodrigo. Nossa, que pressão. Eu tenho 40 anos. Eu tenho 29. E nós temos 29? Não percebeu nada. Eu pensei que tu ia me corrigir. Não, porque... Não que você não pareça ter 29, né? 39. 39. Eu digo que é 40, né? Mas ela insiste que só é 39. Nós temos 17 anos de casados. 20 anos juntos. É tempo pra caramba, né? Eu nem vejo com aquela piada chata. Tivesse matado, já tinha sido solto. Não, eu queria era estar preso mesmo nessa mulher. Ai, gente, que lindo. Como nos conhecemos? Pois é. É na igreja. Foi na igreja. No seminário, na verdade, né? Não, a gente já se conhecia É verdade, antes. é verdade, é verdade. A Na gente se igreja. conhecia desde a primeira igreja batista. Mas assim, a gente se aproximou no seminário, né? Foi. Os nossos pais eram do mesma célula de casais. E a célula era na minha casa, né? E aí, só que eu passei um ano estudando fora e eu acho que eu nem te vi, assim, né? Não. Quando você aparecia, enfim, eu não tava lá, porque eu passei um ano estudando no Palavra da Vida, interno, né? Foi. Quando eu voltei, aí teve uma célula de casais na minha casa e os pais dele estavam e ele foi lá, não sei se só pegar eles, enfim. Foi só, acho que foi. Só pegar. E aí ele pegou uma hora, eu tive uma discussão, uma conversa com a minha mãe, falando assim que eu queria voltar para o Palavra da Vida, e que eu queria fazer seminário lá, e que eu queria abandonar direito. Na verdade, não tinha nem começado ainda o curso, né? Tinha passado, mas tinha trancado. E aí, eu, não quero mais fazer direito, minha vida é fazer teologia, e eu vou voltar e eu vou estudar no Palavra da Vida. E a minha mãe, não. Aí o bonito, do nada, surge assim, na sala. Nem era meu amigo, nem nada, assim. Tem seminário aqui em João Pessoa. Pra que ir fazer seminário fora? Justamente. Se tem seminário em João Pessoa. Justamente. Só que ele já tava, ó, porque ele fazia seminário, né? E já estava assim, ó, me chavecando, né? Como faria, se fosse minha filha, nesse momento ela estava fazendo assim, ó. A piscadinha de olho dela que mexe Mas todo o corpo. aí, assim, eu fiquei com raiva dele na hora, né? Tipo assim, na minha cabeça eu tava, que pessoa metida, tipo assim. Eu acho que eu devo ter olhado assim pra ele com um olhar fulminante, assim. Tipo Foi. assim, enfim, mas minha mãe impôs, né, que eu teria que fazer aqui, que eu não iria pro seminário, fora, e que a gente se matriculou, e aí foi exatamente quando começou, né? Eu cheguei lá, aquela menina muito inocente, que não sabia nem assinar um cheque, a minha mãe me deu um cheque em branco lá pra eu coisar, e porque eu nem sei como assinar, eu ajudo. Vamos pra minha sala, já que você tá toda desblocada, vamos assistir essa aula comigo. Pronto. Sem interesse nenhum. Não. Zero interesse. Era só realmente porque eu sou uma pessoa prestativa e tal. Aí isso era em fevereiro, em abril a gente já tava namorando. Foi ligeiro. Em abril, aniversário dela, a gente tava namorando, né? Foi. Enfim, e de lá pra cá são 20 anos, vai fazer 21 já. Filhos. Nós temos 2 filhos, 2 pérolas raras, joias, presentes, milagres. Ruth, de 3 anos, quase 4, e Pedro, de 2 anos. 2 milagres. 2 milagres. Nos lembram todos os dias da graça e da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Exatamente. Depois a gente conta das dificuldades que foram para gerar eles, né? A gente passou vários anos nessa tentativa. Vários perrengues. A gente vai deixar em outro vídeo pra gente falar dessa nossa luta, né? Encontro com Jesus. Fabiana tá bem repórter, né? Encontro com Jesus. Encontro com Jesus. Meu encontro com Cristo foi exatamente ali em 2004, 2005. Eu tinha chegado de um acampamento da primeira igreja batista, era o Mar Dunas. Tinha quantos anos? Uns 18, né? Eu? 18 anos. E aí, uma semana depois, teve um encontro de jovens na primeira igreja. E naquele dia, assim, incrivelmente, o Espírito Santo veio e abriu meu entendimento e me fez entender e enxergar
quem era Cristo, que Ele era Senhor da minha vida, que Ele havia dado a vida por mim. E de lá para cá, eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor. Houveram alguns desencontros nesse período. Houveram alguns desencontros. Imaturidade, sedução, o mundo, o inimigo, ele seduz assim, você se deixa envolver, se entrega, e quando você se dá conta, parece que não tem mais volta, mas como diz Fabiana, e muito bem ela diz, o Senhor não perde de vista aqueles que Ele chama. E por graça, por milagre, Ele não me perdeu de vista. E eu tô aqui hoje para contar. Glória a Deus. Estou aqui hoje para contar. O meu encontro com Jesus foi aos 13 anos. Foi num Palavra da Vida, num acampamento de jovens e adolescentes. E eu era bem resistente para ir para essas coisas. Eu achava que eu não precisava, enfim. Mas graças a Deus que minhas primas e minha mãe insistiram. E foi lá que eu tive um encontro com Jesus e que mudou a minha vida. E durante esse período também houveram alguns desencontros, mas assim no sentido de mornidão, sabe? No sentido de mornidão da minha fé, mas também reencontros. Escutei uma frase essa semana que fala muito bem sobre isso. Deus, ele nunca se cansa dos nossos recomeços. E aí, assim, Adoro essa frase. essa frase foi até meu cunhado que me falou, Mateus. Deus, ele não se cansa dos nossos recomeços, desde que Glória a Deus. estes sejam sinceros e verdadeiros. E eu tenho me agarrado nessa palavra. Ele não se cansa do meu recomeço. Glória a Deus por isso. Então, como a gente falou, né, a gente tá 17 anos juntos e... Não, casados. 20 anos juntos, 17 anos casados. E como acho que a grande parte dos casamentos não ficamos imune às crises, né? Não foi um casamento que foi imune às crises. Crise, tivemos. Crise. Check. Tivemos brigas, como todo mundo ainda tem, assim, né? De vez em quando. Menos meus tempos. A gente achou que ia acabar o casamento? Achou. Crise grandona, assim, de achar que era o fim. Acho que... Na verdade, que achava que era o fim, só um. Só um, foi. Mas, assim, outra grande. Foram duas grandes, mas uma que a gente achou que era o fim, realmente. A outra, como a gente estava mais próximo de Deus, assim, né? A gente entendeu que a aliança que nós temos é com Ele, e só com a morte. Então, aí mesmo com a tempestade... Neste caso, a gente diz, não tem como, né? Então, só se eu morrer, tu morrer. Então, como a gente não quer morrer agora, então não tem fim. Mas passamos por duas grandes crises. Uma a gente achou que era o fim. Nesse momento a gente estava nesses desencontros com Deus. A gente estava meio morno, meio igreja de Laodiceia. Tava um negócio bem estranho, apático. Mas aí, simplesmente o Senhor foi e restaurou naquele instante. Glória a Deus por isso. E agora, na segunda crise, a gente entendeu que não era o fim. Em nenhum momento a gente achou que... Em nenhum momento nós achamos que era o fim. A gente pedia a Deus que nos ajudasse ajudasse a superar. E hoje a gente vê claramente que tudo que nós passamos tinha um propósito dele, para que a gente pudesse testemunhar e falar e ser canal de restauração e transformação na vida de outros casais. E aí eu já entro no motivo do The Milks, né? É. Não vou falar do nome ainda, mas desse ministério que a gente tá considerando que esse é o nosso ministério. É um né? ministério. A gente sempre fala como sendo nosso ministério. Porque, na verdade, eu acho que desde sempre, eu acho assim, a gente já achava que a gente tinha essa conexão maior com famílias e casais, principalmente. E a gente já atuou nas igrejas que a gente participou, Voltado para o cuidado de pessoas e mais para casais, assim. A gente passou um tempo liderando célula de casais. Então, assim, a gente sempre gostou muito, porque a gente entende que um casamento solidificado, um casamento forte,
ele faz crianças fortes, no caso, famílias fortes, e famílias fortes fazem uma sociedade forte, né? Então, e a gente sempre entendeu que assim, esse era nosso ministério, né? A gente gosta muito, assim, sabe o negócio de não ver um problema dos outros e a gente já quer se agarrar? Tipo assim, ai, fulaninha tá passando por fulaninha, a gente, será que a gente poderia ligar e falar e conversar com eles e tal? A gente sempre tentava... A grande crise é quando a gente não consegue falar com as pessoas. Mas assim, a gente sempre tentava conversar e falar da nossa experiência, né? E o The Milk surgiu disso, né? Depois dessas crises que a gente passou, depois de toda essa nossa vivência com Deus, esses anos todos, né? A gente foi só solidificando, na verdade, isso no nosso coração, né? E além disso, a gente chegou à conclusão de que tudo aquilo que Deus estava fazendo conosco tinha que ter um propósito. Tinha que ter um propósito. E nós temos mergulhado muito profundo, em águas muito profundas com o Senhor. E o Senhor tem nos abençoado muito. E a gente não pode reter. A gente não pode reter a bênção que nós estamos recebendo. Deus, ele tem sido incrível. A gente tem... Eu acho que os últimos meses a gente tem falado muito, eu e o Rodrigo, a gente tem usado muito esse termo. Os últimos meses têm sido os melhores dias da nossa vida, assim, os melhores tempos, assim, muito extraordinários com o Senhor, assim. Isso. Todo dia. Então a gente compartilhava com uma pessoa, compartilhava com outra, e assim, a gente via o quanto Deus também falava através das nossas vidas. Então a gente falou, por que não de uma forma que pudesse alcançar ainda mais casais, ainda mais pessoas e mais vidas, né? E também não tem estresse nenhum. A gente entende que uns plantam, outros colhem. A gente está aqui apenas para compartilhar aquilo que o Senhor tem dado, tem feito na nossa vida, né? Os presentes que nós temos recebido, nós não queremos reter, nós queremos compartilhar, nós queremos dividir, nós queremos que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida e queremos, de alguma forma, elas olhem para uma vida real de duas pessoas, de um casal que tem problemas reais de cotidiano. Tem dia que eu tô mais estressado, tem dia que o Fabiano tá mais estressado. Enfim, é uma luta, 2 bebês em casa, entendeu? Não é fácil, não. É luta. Entendeu? Que eu quero me jogar da janela, mas tudo bem, eu não me jogo, né? Até porque ia ser só com a perna quebrada. Primeiro andar não mata ninguém, entendeu? Mas assim, amém por isso, porque Deus, ele tem se manifestado no ordinário da nossa vida. E é exatamente isso. Eu quero mostrar para homens que você tem que ser homem, você tem que ser o líder espiritual da sua casa. Assim como Fabiana, que quer mostrar para as mulheres, sejam sábias. Então, tipo assim, não que já tenhamos alcançado, mas buscamos no Senhor, entendeu? Esquecendo, buscando juntos, e esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o alvo, e o alvo é Cristo. E essa é a nossa ideia, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Que vocês nos vejam como um casal imperfeito, mas que busca cada dia essa perfeição, né? Assim, busca cada dia se aproximar mais do Senhor, e nessa busca, nesse processo, a gente vem compartilhar aqui com vocês. Seja os nossos devocionais diários, livros. A gente gosta muito de ler livros juntos. Então, a gente teve a ideia também de fazer resenhas de livros para dar dica para vocês. Vida 2. Coisas aleatórias. Vida 2. Assim, da vida de um casal. Então, por exemplo, a gente vai ter assunto para até 2032. Tem assunto para tudo. Tem assunto, a gente era gordo, deixou de ser... Ou seja, vida sedentária. E o problema que isso não é assim? Finança. A gente teve problema com financeiro. Minha mulher, depois que ficou rica, disse que o dinheiro era dela e não meu. Rica. Brincadeira. Fabiana passou num concurso. Eu não vou entrar nesse mérito, porque vai ser um tema de uma nossa conversa. Eu vou dar spoiler. Mas a gente teve um probleminha com relação à finança. Normal. Entendeu? Filhos. Problemas com os filhos. Tem. Quem é que não tem? Fabiana teve muito problema para engravidar. Isso foi um problema na nossa vida? Foi um problema, e a gente vai compartilhar sobre isso. E aí a gente quer falar sobre isso, entendeu? A gente quer falar sobre aquilo que de fato importa, porque a gente chegou a essa fase da vida, 20 anos juntos, 17 anos de casados, 2 filhos, e hoje a gente começa a enxergar o que de fato importa na nossa vida. Exato. O que de fato importa. E como o Senhor se manifesta na hora que você está lavando a louça de casa.
E é incrível isso. E é esse tipo de coisa que a gente quer compartilhar. Nossos devocionais, aquilo que Deus fala conosco, e quer compartilhar também experiências da nossa vida que foram tão ricas com o Senhor, e como casal, e como a gente tem aprendido a superar as dificuldades. E tudo isso eu acho que Deus tem muito a nos usar na vida de pessoas. Porque são duas pessoas comuns. Aqui a gente não tem objetivo nenhum em trazer uma vida que não é real, entendeu? Pelo contrário, a gente vai trazer realidade de vida. A realidade de vida, de quem passa perrengue, de quem tá, cara, esse mês foi difícil para pagar conta. É, exatamente, é assim que acontece, é vida real. Isso é vida real. E por que The Milks? Foi ideia dela. De assuma, seu filho. Essas coisas mais engraçadinhas sempre assim. Não sou muito engraçado. Leite, Fabiana, Leite, Rodrigo, Leite, Ruth. Ruth, Leite, Pedro, Leite, The Milks. Enfim, Futuros leites. futuros leites, né? Sim, nós Sim, queremos a mais gente pode filhos. compartilhar essas Então, ideias, essas ideias com também, né? vocês. Que é outra coisa que choca muito, né? Quando a gente diz que quer ter mais filhos além dos que nós já temos, o povo fica chocado e tal, enfim. A gente quer ter mais filhos também. Esse tipo de Porque a coisa. gente demorou muito a conseguir ter menino, porque se a gente tivesse começado antes, talvez a gente já tinha uns 16, né? Mais dúvidas, mais curiosidades, vocês perguntam e a gente vai Então, respondendo quero nos convidar próximos você, vídeos, eu quero convidar né? você, faça o convite, né? Pra nos acompanhar Sim, nesse novo momento da nossa vida, né? Que é compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E E aí, aí, se vocês tiverem dúvidas, né, sobre isso, sobre a vida da gente, ou sobre ideias de coisas pra gente falar, manda né? mensagem, se tiver um Não, tema também. No YouTube. Isso, No YouTube, é verdade. E a gente vai ler e já vai nos ajudar também, né? Nos próximos. Compartilha, se você achar interessante. Tem todo esse negócio aí de YouTube, que eu também não entendo nada disso aí, mas enfim, com o passar do tempo fica tudo ok. É isso, né? É isso? Deus abençoe vocês. Deus abençoe.